Por que The Walking Dead ficou ruim? E essa é uma pergunta que eu me fiz bastante no passado. É do Mateus 505, claro. Não, eu não sei o que houve com os outros 504. Mas, assim, eu parei de ver The Walking Dead com a parada lá que rolou com Glenn. Eu não quero falar assim porque talvez alguém ainda não tenha assistido e está assistindo, ou sei lá, e não quer spoiler. E, se bem que isso aí já... Esse spoiler já era, né? Mas, enfim. Na verdade, foi com a introdução do Negan, no geral. Eu achei ele muito chato. Achei ele muito chato no começo. Quer dizer, no começo, tipo assim, pô... Vai ter um vilão novo, ou um cara que é pior que o governador, ou não sei o que e tal. E o ator é espetacular. Só que focaram tanto nele, nos discursos dele, no jeito dele, e não sei o que, cara, foi muito chato. Foi muito difícil, tá ligado? Assistir. Porém, teve uma temporada que mostrou... Teve uma temporada que foram 5 episódios, eu acho, talvez durante a pandemia, que mostrou... um episódio mostrou o passado dele. Isso muito tempo depois, tá? Muito tempo depois. Da parada que aconteceu com o Glenn e tal. E esse episódio específico mostrando o passado dele, mostrando por que ele chama o bastão lá de Lucille, né? Lucille. Foi muito bom esse episódio. Foi muito, 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 muito bom esse episódio, na minha opinião. Mas não sei, eu acho que no começo meio que superestimaram ele, e eu não sei se era... É que eu achei muito teatral, mas aí tudo questão pessoal, né? Não tô dizendo que é necessariamente ruim, eu só comecei a perder o interesse, ficou chato pra mim. Mas enfim, vamos lá. Por que The Walking Dead ficou ruim? Se você clicou nesse vídeo, você já deve ter gostado ou pelo menos assistido The Walking Dead em algum momento da sua vida. E eu queria te fazer uma pergunta e quero que você responda honestamente. Você sabia que a série acabou ano passado? Eu só fiquei sabendo esse ano. A série que costumava ser minha favorita acabou sendo reduzida àquela série que passava no background da minha vida enquanto eu fazia minhas coisas de idiota. Não ia ter um filme com o Rick, inclusive? Acredito que foi assim pra muita gente. Difícil pensar que em 2014 ela carregava o título de fenômeno da TV mundial. O primeiro episódio da quinta temporada teve 22 milhões de espectadores. E 8 anos depois... O último episódio teve impressionantes 2 milhões de espectadores. Esse é o triste resultado de uma série repleta de péssimas decisões e que durou muito mais do que deveria, saturando sua história e matando sua reputação. Eu acho que esse é um dos principais motivos. As séries não sabem quando acabar, cara. Quer dizer, elas sabem, vamos ser sinceros, elas sabem, mas enquanto entra mais dinheiro e sai... Desculpa, enquanto entra mais do que sai... As pessoas vão preferir continuar. É um emprego garantido pra um monte de ator também, tá ligado? What the fuck? Hoje veremos o que... The fuck? Dando sua reputação. Eu tenho quase certeza que não é assim que funciona. Eu tenho quase certeza que não é assim que funciona. Hoje veremos o que deu errado. Nunca vi e nunca explodi ninguém desse jeito, mas eu tenho quase certeza que não é assim. The Walking Dead. Porque assim como o Império Romano, mais impressionante que sua ascensão, só a sua queda. Porque precisa de muito esforço pra cair tanto assim. Rápida observação, eu tô falando da série e apenas dela. Eu não vou falar de spin-off, não vou falar dos jogos, que tem história própria. E os gibis eu vou citar, mas apenas como comparação com o material original. Porque... Eu acho que os jogos têm uma outra temporada que são medíocres. Mas, no geral, eu acho a história dos jogos, desses jogos aí da Telltale mesmo, muito melhores do que o da série. Muito melhores, a história. A história da Clementine é... infinitamente mais legal. Extremamente mais carismática. Mas tem muito desenvolvimento. Nossa, cara. Não tem nem comparação, na minha opinião. A série não é uma adaptação tão fiel assim. Ela tem os mesmos personagens e as mesmas histórias, mas a execução é bem diferente. Eu gosto mais do gibi. Eu acho que ele foi bom do começo até... quase o fim, porque assim como a série, o final dele também foi bem zoadinho, mas por motivo... Eu fui saber que The Walking Dead era inspirado numa HQ muito tempo depois, eu simplesmente não sabia. E eu soube na época da segunda temporada ali, segunda, terceira temporada, que tinha o governador, que me falaram que a Michonne, ela foi torturada pelo governador, certo? Na HQ. E aí... depois, a Michonne consegue capturar ele e consegue torturar ele, e inclusive ele com um cabo de vassoura depois de cortar o braço dele e por aí vai. E eu fiquei, nossa,
que bacana. Super alto astral pra assistir. Não é? Será que vão fazer isso na série? Não fizeram. Por motivos óbvios. Mas... eu entendi o nível da HQ por aí, tá ligado? Motivos completamente diferentes. Eu vou explicar depois. Vou tentar ser o mais linear possível nesse vídeo. E pra isso precisamos começar bem no começo. Ela cortou o pau dele também, é verdade. Foi o pau, o braço e um olho. Na verdade, antes do... E nós continuamos aqui na luta de talvez postar um react no YouTube que não entre com a restrição de 18 anos de idade. Começo. Antes do começo, vamos lá. Eu sou uma boa pessoa pra falar sobre isso, porque eu acompanhei a série logo na segunda temporada. E eu era fã. Na verdade, não só da série. Eu era muito fã de zumbis na infância. Eu era uma criança esquisita. E na minha opinião, ela só cresceu tanto e tão rápido porque o momento que a cultura pop vivia quando ela estreou era o melhor momento possível. Talvez vocês não saibam ou não se lembrem. 2011? Mas os anos 2000 foram a era de ouro dos zumbis. Arrisco dizer que zumbis são pros anos 2000 o que a Marvel foi pros 2010. True. Uma moda que teve início por volta de 2002 com o sucesso do 28 Days Later e infestou... Nossa, gente, eu ouvi umas vozes aqui, credo. Todas as mídias possíveis. Os filmes eram um sucesso em bilheteria. Jogos sobre eles foram um dos maiores sucessos da época. Left 4 Dead que até foi. Jogos que não eram de zumbis tinham um modo zumbi. Eles apareceram nos animes, nos desenhos, na música e até a Marvel e a DC se renderam à moda. No entanto, ainda faltava uma série dedicada aos mortos-vivos. E em 2010, a moda dava seus primeiros sinais de cansaço. Até porque eles não são criaturas que dão espaço para interpretar de muitas maneiras diferentes. Então parecia que as ideias estavam se esgotando. Os gêneros Finge que você não tem cérebro, ok. As obras também sempre se prendiam em terror, comédia ou ação. Aí entra a série que apresentava uma versão do apocalipse ainda não explorada a fundo, que era o drama. A tragédia. A primeira cena da série era uma criança zumbi e o protagonista tendo que matá-la. É triste, algo que não se via em outras obras. A ideia era mostrar como pessoas reais reagiam ao apocalipse zumbi real. Não era sobre uma grande conspiração do governo, mas sim sobre um xerife em busca de segurança para sua família. O foco não era matar os zumbis, mas sim como os personagens lidavam com as situações provocadas pelos zumbis. É por isso que eu sempre gostei de The Walking Dead quando eles não tinham uma base fixa. Tinha uma vibe muito mais survival, que eles tinham que sair pra lá e pra cá, cara. Obviamente é insustentável, mas era muito mais legal assistir assim. Eles lidavam com a perda, constante insegurança, dilemas morais, tudo enquanto procuravam maneiras realistas de se proteger. Essa ser uma ideia inovadora para a época só prova o quanto o gibi já era à frente do seu tempo, tendo criado essa visão em 2003. Essa nova narrativa, esse novo olhar apresentado ao mundo, deu novo fôlego para a moda, que recuperou suas forças. Agora o tema favorito era o apocalipse zumbi melancólico, sendo The Last of Us o maior exemplo dessa visão. Por isso sinto que foi o melhor momento possível, abordando um tema que as pessoas ainda gostavam muito, mas que estavam começando a enjoar justamente por tudo parecer igual, e dando uma visão completamente nova num formato ainda inexplorado, um seriado. O problema era quem estava produzindo esse formato. Eu acho que The Last of Us trouxe uma parte nova nesse quesito zumbi, né? Eu acho que trouxe. O criador do gibi é Robert Kirkman, mas o criador da série é Frank Darabont. Pra quem não conhece, ele é o diretor dos filmes Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Currículo magrinho, né? Ele era um fã da história de quadrinhos e tinha um sonho de trazê-la pra televisão. Em 2005, tentou produzir pelo canal NBC, mas a ideia foi recusada. Depois tentou pela HBO, mas a ideia também foi rejeitada, porque acharam a história muito violenta. Estamos falando da mesma criadora de Game of Thrones. Por fim, ele foi até o canal AMC, que aceitou a ideia quase de primeira. E spoiler, esse é o motivo pra série ter dado errado no futuro. A AMC é uma péssima produtora. O próprio diabo encarnado com 2 cifrões nos olhos. Ela não vê problema em sacrificar a qualidade dos seus programas em troca de poucos milhões a mais, fazendo de tudo pra economizar e lucrar. Suas melhores séries, Breaking Bad e Mad Men, só escaparam disso porque elas não eram produzidas pela AMC. Só passavam no canal. Breaking Bad era produzida pela Sony e Mad Men pela Lionsgate. The Walking Dead infelizmente não teve a mesma sorte e era produzida pela própria AMC. Os problemas disso não viriam a aparecer na primeira temporada. O canal pediu 6 episódios e deu um bom orçamento para cada um deles. 3,4 milhões de dólares? Pô, é alto? Para 6 episódios? Para um piloto? É praticamente piloto? E olha que a primeira temporada é bem diferente da segunda já.
A segunda começa numa lerdeza desgraçada, mas dá pra sentir a diferença de produção já de cara. Temporada. O canal pra cada episódio, não? Não sei. Pediu 6 episódios e deu um bom orçamento. The Walking Dead temporada 1, 3.4 milhões por episódio, é verdade? Carai. Pra cada um deles. Porra. Não era no nível HBO, que podia oferecer até o dobro do orçamento, mas considerando que a chance de dar errado era bem grande... Considerando que tinha 0? 3 milhões parecia um ótimo valor. Tá ótimo, 3 milhões. Em todo seriado existe um showrunner, que é a pessoa de maior ranking na produção e tem todo o controle criativo sobre a série. O showrunner aqui era o próprio Darabont. Sendo um fã da obra original e com conhecimento do que estava sendo adaptado, ele era a melhor pessoa no mundo para essa função. Isso é bem refletido na primeira temporada, que foi aclamada pelo público e pela crítica logo na estreia. Por ter apenas 6 episódios, ela é a temporada com o melhor ritmo entre todas da série. Muita coisa acontece muito rápido, sem enrolação e, acima de tudo, bem escrito. Ela faz um ótimo trabalho em introduzir a história e o... Ah, é aí que tem a porta, a famigerada porta. Don't Dead Open Inside. Mundo que eles vivem, estabelecendo as regras básicas de sobrevivência que eles seguiriam até o fim da série, definindo as características e a maneira como os zumbis agiam, e apresentando os personagens e as diferentes dinâmicas entre eles. Se o Daryl morrer, eu paro de assistir. Embora não seja a melhor das temporadas, pela história ainda estar no início, eu a considero muito boa e bem sólida. O sucesso e boa experiência durante a produção levou o Darabont a dizer que ele amava trabalhar gostava da Andrea. Mas essa opinião não viria a durar muito tempo, porque no ano seguinte, os problemas iniciaram. Visto o sucesso repentino, a AMC pediu uma temporada mais longa, com 13 episódios. Porém, o orçamento de cada episódio seria reduzido em 20%. O esperado era que o orçamento aumentasse. Por que não aumentou? Sucesso, e não o contrário. Isso causou a demissão de vários membros da equipe que foram Mano, que lógica é essa? substituídos por freelancers. Além disso, a gente vai fazer mais por menos? O elenco era maior, então ficou difícil produzir tudo como Darabont. A gente vai fazer mais... Literalmente, a gente vai fazer mais por menos? Capitalismo? Isso aqui é um capitalismo muito mal feito. Muito mal feito. Onde queria, com apenas aquele orçamento disponível. E após um mês de produção, ele pediu demissão. E Glenn Mazzara, um dos produtores, assumiu como showrunner. Pra comprovar de uma vez que a AMC é o diabo na Terra, eles passaram a fingir que a série The Walking Dead não dava lucro e estava tendo prejuízos a cada temporada. Por que eles fariam isso? Porque assim eles não precisavam pagar royalties por... Eu não entendi. Como é que é? Ele pediu demissão. E Glenn Mazzara, um dos produtores, assumiu como showrunner. Pra comprovar de uma vez que a AMC é o diabo na Terra, eles passaram a fingir que a série The Walking Dead não dava lucro e estava tendo prejuízos eles fingiram. Por que eles fariam isso? Porque assim eles não precisavam pagar royalties por Darabont. Ele não recebeu nenhum centavo deles até 2021, quando chegaram num acordo judicial e a AMC teve que pagar 200 milhões de dólares a ele e a sua empresa. Ai. Puta merda. A melhor ver o filme do Pelé. Então teve mais episódios, orçamento menor e uma mudança repentina de showrunner, resultando numa temporada mais fraca que a primeira. Apesar de ter alguns dos melhores momentos do programa. Cara, a segunda temporada tem, tipo assim... Dá pra dizer nos dedos os momentos bons, porque teve muita enrolação, velho. A porra da filha da Carol que sumiu por não sei quantos episódios, aí, meu Deus... Ah, tava no celeiro. Ah, vai tomar no cu. Principalmente com o Shane, que carrega a temporada nas costas. Ela é entediante. True. Com menos coisas acontecendo, menos ação e episódios fillers. Em defesa da série, o arco da Fazenda é o pior dos fácil. Mas adaptar 4 volumes da HQ em 13 episódios é burrice. A primeira temporada são 8 volumes em 6 episódios. Olha a diferença. A história ficou estendida e diluída, não se moveu tão rápido quanto deveria. E por isso passou a sensação de que vários episódios eram inúteis. Esse é um problema que The Walking Dead iria sofrer até... Cara, agora que eu me toquei, as vozes que eu tinha ouvido antes é os papagaios dele. Seus últimos suspiros. Escalopsita. Tinha muito episódio. As temporadas seguintes tinham 16 episódios cada, com as duas últimas tendo 22 e 24. Isso machucou Puta que pariu, velho. Uma história que podia ser sólida se fosse contada em 10 episódios, assim como Game of Thrones, era forçada a ser diluída em 16, porque assim dava mais dinheiro pra AMC. Afinal, mais episódios, mais espectadores. Só que assim, por isso que eu ganhei capitalismo. Não é um capitalismo mal feito, é um capitalismo burro.
Porque tu consegue estender a série fazendo menos episódios por temporadas, fazendo mais temporadas, com mais qualidade, com mais espectadores, tá ligado? É perfeitamente possível. Fácil falar, né? Mas eu tô dizendo que é possível. Tem muita série que faz isso, tá ligado? Muita série que visa lucro e continua boazinha, ou ok, ou assistível. The Walking Dead foi de 22 milhões de espectadores pra 2 milhões no último episódio, cara. Pelo amor de Deus, Game of Thrones, olha que deu uma cambaleada forte no final, mas ainda assim teve uma audiência muito grande. Tá ligado? E GOT teve menos episódios ainda na última temporada, na verdade, né? Então, é burrice nesse sentido que eu quero dizer. Tá ligado? Mas nem alguns episódios fracos e lentos eram suficientes pra diminuir sua popularidade. A parte boa ofuscava muito a parte ruim. E na terceira temporada, a série atingiu seu ápice no quesito histórico. E o motivo tinha nome e sobrenome. Governador. Porra! Tá vendo, cara? O arco do governador foi de longe o mais legal, cara. Foi o mais tenso... Foi o mais completo, foi o mais momento Joffrey, já que a gente tava falando de Game of Thrones, tá ligado? A gente odiava o governador. Eu assistia a série assim, ó. Caralho, velho, que ódio desse cara. Dessa vez eles tinham um vilão de verdade, um rosto inimigo, um antagonista racional que representava uma grande ameaça aos heróis. O sentimento que eu tenho é que eles aprenderam a fazer a série, combinando a ação e o ritmo acelerado da primeira temporada com o desenvolvimento de personagens da segunda. Pra mim e muitos outros, a terceira é a melhor temporada do programa. Eu só não consegui encontrar informação de se o orçamento voltou ao normal. Eu sei que ele viria voltar. Consegui encontrar informação. Teve uma nota de edição aí. Se o orçamento voltou ao normal. Nota de editor, também não achei. Eu sei que ele viria voltar, só não sei quando. Mas enfim, aqui a gente viu o quão boa a série podia ser. E nisso ela teve uma explosão em popularidade. É muito bom, velho. Depois desse sucesso... Teve um episódio que a galera reclamou um monte, que eu lembro na época. Que era o episódio que eles tiveram que matar os porcos, porque a galera tava começando a ficar gripada, ficou doente e tal, não sei o quê. E na verdade eu gostei daquele episódio porque trouxeram... Porque assim, The Walking Dead mistura muita ação, mas o foco de The Walking Dead é drama, convenhamos. Então, eles mostraram um lado dentro desse universo de apocalipse zumbi que eles tinham que lidar, tipo assim, pô, finalmente eles têm animais e tal, eles vão começar a produzir alguma coisa pra comer e tal, melhor do que ficar indo nas cidades aleatórias ou caçando bicho aleatório, tipo, eles vão ter um mínimo sustentável, mas não, fudeu, porque os bichos ficaram doentes, tá ligado? Então mostrou um lado que eu achei muito interessante, muita gente não gostou porque, muito parado, não sei o quê. Eu não importa ser parado se a história for boa, tá ligado? Houve outra mudança de showrunner, com o Mazara pedindo demissão... Perdão, peraí. Você acha que o problema foi ter várias temporadas ao invés de acabar por cima sem os fillers? Eu não sei, eu não sei, porque assim, ó, alguém até comentou aqui, ó. Aqui, ó, o Bernardo. Lucro menor garantido versus lucro maior hipotético. E ele tá certo, se o lucro menor garantido por menos tempo... é garantido e o maior, mais longo é hipotético, a maioria das pessoas vai optar pelo menor, tá ligado? Pelo mais rápido, que pelo menos é garantido, porém é menor e tudo bem, mas é garantido, então faz sentido. Só que o problema de The Walking Dead, geralmente, mesmo com o menor garantido, ainda é assistível. Eu acho que só ficou ruim. Não tem muito mistério aí. Só foi escrito mal. Os personagens começaram a ficar chatos, repetitivos, aí de repente tinha um personagem super poderoso, e aí tinha um personagem, um plot armor demais. Não sei. Só começou a ficar ruim, entende? Eu acho que as coisas só ficam ruins. Acho que nem tudo tem várias camadas de compreensão. Só ficou ruim. Devido a diferenças criativas com a AMC. Nisso, Scott Gimple, um dos produtores, assumiu como novo showrunner. E ele era uma pessoa bem dedicada a estragar a série. A primeira metade da quarta temporada é muito boa e encerra o arco do governador. O abrigo deles na prisão é destruído e durante a fuga, muito boa essa briga, cara. Se separam. Nisso... Eu tenho a imagem do Herschel morrendo na minha cabeça. Eu falei cabeça, né, ironicamente, porque eu tô falando do Herschel, como ele morreu. Eu tenho essa imagem gravada na minha memória até hoje, cara, porque pra mim foi muito marcante. Foi muito, muito marcante.
Eles ficam divididos e tentam se encontrar. Isso é inédito na série, porque até então quase sempre todo mundo estava junto. Agora temos várias histórias de vários personagens diferentes. Interessante também. Simultaneamente. Algo comum em séries. Game of Thrones, que é da mesma época, era assim. Com cada episódio mostrando um pouco de cada história e personagem. Fazendo com que tudo progredisse junto e igualmente. Já no formato de Scott Gimple para The Walking Dead, as histórias eram divididas por episódio, tendo episódios inteiros dedicados a cada uma delas, porém alternando entre as histórias e contando de forma não linear. Eu lembro disso, velho. Sabe quando você assiste, sei lá, quando um amigo seu chama, vamos assistir Dr. House? Eu não vi tal temporada. Tudo bem, cada caso cada caso aqui pra diagnosticar é um episódio diferente, tá tudo certo, meio que se explica. Entende? Não dá pra fazer isso com The Walking Dead, cara. Ficou confuso? Bem-vindo ao clube. Pra explicar direito, só ilustrando. O 9º episódio é sobre o Rick, Carl e Michonne. Nenhum outro personagem principal aparece além dos 3. Já o 10º é sobre o Daryl e a Beth. Aí no 11º voltamos pra história do Rick, continuando ela isso é muito chato, velho. Exatamente de onde tinha parado no 9º episódio. Isso é muito chato. E o 12º volta pra Daryl e Beth. Eu acho que... Sabe o que é? Tem um ponto aí, tá? Tem um ponto aí. Isso não é chato quando você faz um binge watch, que você assiste tudo de uma vez só. Agora, quando você espera quando você assiste uma vez por semana, aí é chato. Tá ligado? Quando é lançado tudo ao mesmo tempo na Netflix, geralmente as pessoas não se incomodam com isso. 13º já é dividido entre a história do Daryl e Beth e a do grupo da Maggie. E pra fechar, o 14º... Peraí, mas o TV, a série fala da origem dos zumbis, porque eu nunca entendi porque a pessoa do nada viraram zumbis. Eles não explicam isso, não é tipo... A série é sobre eles vivendo nesse mundo, né? Como eu falei, é muito mais focado em drama, tem muita ação, mas é focado no drama. O que se entende é... Tipo assim, senso comum é que todo mundo tá infectado. Todo mundo tá infectado. Porém, quando você morre, você se torna, ali, depois de determinado tempo, você se torna um errante, como eles chamam, né? Que é um walker, um zumbi, praticamente. E quando você é mordido por um zumbi, você não se torna um zumbi, tá ligado? Você, na verdade, morre pela infecção, pela febre e por aí vai. Porque é um treco meio nojento que tem ali. Mas ninguém... estudou e não tem... já explicaram por quê? Eu não sei se explicaram na última temporada, quando acabou, porque eu nem sabia que tinha acabado também. Não sei. É sobre a Carol. Acho Só não. no episódio 15, a gente vê a continuação da história do Rick. 4 episódios depois. 4 é um mês inteiro. Isso prejudicava e Tá vendo o que eu tô dizendo? É um mês inteiro. Quando os episódios são lançados tudo junto, como a maioria das séries é hoje, isso já teria mais amenizado. Seria mais ameno. Da série, deixando os espectadores frustrados. Porque quando eu assisti Loki, foi... Esquece, eu ia dar um exemplo ao contrário. a história principal é a do Rick. É o que o Rick tá fazendo. Os fãs estavam envolvidos nessa história. Mas Sim. Com esse formato, perdiam todo momento. Agora precisavam esperar semanas pra saber o que acontecia. Não Sim. que as outras histórias sejam ruins, elas só deveriam ser contadas ao mesmo tempo que a principal. Sim. Sabe? Igual uma série. Durante a 4ª temporada... convenhamos, cara. Esse negócio de tipo, não tem protagonista, não sei o que. Tem sim, cara. O Rick era massa. O Rick era legal. E de longe... Tipo assim... Eu gostava de todos os atores, tá? Sem zoeira nenhuma. Mas o Rick era o melhor que tinha, cara. Perdão. O cara era muito bom, velho. Vocês já viram a entrevista desse ator? O sotaque dele é 300% diferente do Rick. E o cara começou fazendo comédia. Ele fazia stand-up. Esse cara é um camaleão, tá? Incomodou tanto, porque era uma novidade. Os episódios até que eram bons. Ele é britânico, e no final, exatamente. Todas as histórias se ligaram, meio que... Por isso que mataram ele, mas essa é a questão. Ele, na verdade, saiu da série porque os rumores eram que eles estavam fazendo um filme. Aí eu quero saber o que aconteceu com esse filme. Nessa história. Mas com esse formato, perdiam todo momento. Agora precisavam esperar semanas pra saber o que acontecia. Não que as outras histórias sejam ruins, elas só deveriam ser contadas ao mesmo tempo que a principal. Sabe, igual uma série. Durante a 4ª temporada, essa estrutura não incomodou tanto, porque era uma novidade. Os episódios até que eram bons, e no final, todas as histórias se ligaram, meio que fazendo valer a pena. E parecia que esse formato só ia ser usado naquele momento, o que
não foi o caso. Essa estrutura viria a ser repetida várias outras vezes, causando danos permanentes Tinha esquecido e irreversíveis à popularidade da... Cara, na verdade, eu tô começando a lembrar agora de começar a assistir um episódio e aparecer um personagem assim, puta merda, é a história dessa pessoa aqui, que saco. Literalmente. Mas isso só aconteceria depois, porque na 5ª temporada, The Walking Dead... Aí é que tá. Puppy. Eu gosto do sentimento de ficar esperando a outra semana pra assistir os episódios, é uma ansiedade legal de ter. Eu concordo, porque... Sabe qual é a diferença? Tipo assim... Pô, eu era assim com Breaking Bad. Eu gosto de assistir pausado também. Então, assistir Breaking Bad com os meus amigos, ou até Game of Thrones, que a gente se reunia todo domingo pra assistir, era um evento, era legal, tá ligado? Mas agora imagina, você... Nossa, que massa, a gente vai lá com a galera assistir tal episódio. Começa o episódio e é uma coisa completamente nada a ver com a semana passada que você assistiu. Muito ruim, velho. Miguel, muito obrigado pelo 100 bits, acabei de ver. Muito ruim esse sentimento, tá ligado? É uma ansiedade, tipo, você tá com aquela ansiedadezinha legal, tipo, nossa, eu tô empolgado pra assistir, e aí quebra a expectativa completamente. O seu ápice em popularidade, tomando o tão aguardado posto de série mais assistida no mundo. E com méritos, porque apesar dos problemas, ela sempre conseguia se recuperar. Até que veio a 6ª temporada. É o Negan, não é? É meio complicado explicar o que aconteceu, porque eu não acho ela uma temporada ruim. Só é viciada em errar. As histórias alternadas estavam acontecendo novamente. E foi essa temporada que deixou claro o quanto essa... Da comunidade toda, tá ligado? O episódio da mosca. Pô, mas o episódio da mosca... Cara, engraçado. Eu não odeio o episódio da mosca de Breaking Bad. Todo mundo fala mal. Todo mundo fala mal e eu fico tipo, cara, mas... Eu achei legal pelos dois, tá ligado? Claro que é muito menos do que os outros ali, mas, tipo, eu senti que, tipo, tinha um sentido pro negócio. Mas sei lá. Eu não odeio o episódio. Eu achei chato, mas sei lá. Preferi que não tivesse, sim, mas não sei, cara. É que eu gosto tanto de Breaking Bad, é difícil. Estrutura prejudicava a série. Tudo tava arrastado e tinha algumas histórias que não eram nem um pouco interessantes. Aquele cara do nada, ele começou a alucinar também. Com que os episódios bons de verdade acontecessem uma vez por mês. E nessa altura já dava pra perceber que o Scott Gimple e seus capangas queriam de todas as maneiras chocar a audiência, na tentativa de aumentar o hype nas redes sociais, criando cenas e momentos desnecessários, mas que causariam e deixariam todo mundo chocado. Ai, meu Deus, o Daryl. Nossa, eu lembro dessa cena específica, que eu lembro de assistir com a galera e falar que efeito lixo. Causariam e deixariam todo mundo chocado. Mano, o efeito disso aqui é muito ruim, velho, olha isso. Muito ruim, cara. E isso foi o final de um episódio que ia ter aqueles hiatos, sabe? Tipo, final do ano e início do ano. Sei lá, isso aqui foi em outubro e a gente só iria descobrir o que aconteceu em março ou coisa do tipo. Mano, sinceramente. Ah, nossa. Começou devagar, calminho, chocante. Lá na 5ª temporada, sem ser nada muito na cara. Até que no 3º episódio tivemos a coisa mais cretina que a série já fez. Até esse momento. A série era conhecida por seguir o padrão Game of Thrones, Ninguém Está Seguro, onde personagens importantes podiam morrer a qualquer momento. Com exceção de alguns. Alguns personagens pareciam estar bem protegidos pelo roteiro. Então as mortes passaram a ser... Eu amo o desenvolvimento da Carol, mas chegou um momento que os roteiristas pensaram, vamos transformar ela na Mulher Maravilha? Vamos! Reservadas para os novos personagens, dando a impressão de que eles eram criados só para serem mortos e... A Meg também deram uma forçadinha, quero dizer nada não, mas a forçadinha da Meg foi diferente. A forçada da Meg foi diferente. Tipo, eles queriam manter o Negan e queriam manter a Meg. Não tem como, me desculpe. Me desculpe. Não faz o menor sentido a Meg ter que conviver com o Negan. Não faz. Chocar a audiência. E pra uma série que já durava 6 anos, meio que nada chocava mais. Mas em vez de compensarem isso com um bom roteiro, eles decidiram compensar com um choque ainda maior que matar um personagem secundário. Mataram o principal. Um dos favoritos, na verdade. A maldita cena da lixeira, em que Glenn e Nicholas são cercados por vários zumbis. Mas ele não morre. E após o Nicholas atirar em si mesmo, ele cai, derrubando o Glenn e fazendo com que ele fosse devorado vivo pela horda. Engraçado, eu assisti essa cena e eu fiquei zero choques. Zero choques. Eu ainda falei... Eu tava assistindo com a minha mãe isso aqui, eu ainda falei...
eles estão comendo o cara que caiu em cima dele. Tipo, é óbvio. É óbvio. E o Glenn vai, sei lá, vai se esconder. Vai pra baixo do carro, sei lá. Quando isso aconteceu, os fãs ficaram loucos. Eles finalmente conseguiram a comoção social que tanto queriam. Mas não a que esperavam. Na verdade, era uma comoção pra xingar a série. Os fãs se dividiram... Eu não acho que o intestino fica no peitoral, só estou falando. Em 2 grupos. Os que acharam a morte do Glenn péssima, sem sentido, ele sem motivo, nem apareceu que ele morreu. De outra pessoa. E os que achavam que a morte era falsa, porque o ângulo não mostrava os zumbis óbvio que era devorando, falsa. só o sangue jorrando. Óbvio e o cadáver claramente estava em cima dele. No fim, os 2 grupos estavam certos. Foi uma morte horrível e foi uma morte falsa. Os zumbis devoraram o cadáver em cima do Glenn, que deslizou para debaixo da lixeira. O problema é que as pessoas só descobriram isso 4 episódios depois. Mano, pelo amor de Deus, velho. Porque alguém inventou de usar histórias alternadas. As pessoas viram seu personagem favorito morrer e ao invés de ficarem sabendo o que aconteceu já na semana seguinte, foram obrigadas a ver 3 episódios que nem ao menos citavam o Glenn. E uma morte falsa de personagem principal ainda por cima, não é algo que se vê em série boa. Exatamente! Exatamente! Não precisa ter essas coisas. Por quê? Porque você tem uma história legal, um roteiro bom. Isso deu uma impressão negativa, exatamente. Meio que um tom barato pro programa. E golpe baixo, parece, tá ligado? As pessoas começaram a perceber... É o equivalente a jumpscare em jogo de terror. Só tá ali pra te... Ai, nossa, que medo. Mas não adicionem absolutamente nada pra história. Que a série meio que tava perdendo seu prestígio. Mas a temporada ainda cometeria... Nem todo jumpscare, vai. Outro erro terrível. Dessa vez no seu último episódio. O caso Negan. Após muitos episódios ouvindo o nome Negan, não aguentava mais, velho. Tudo de errado acontecia por... Ele é pior que o governador? Não, ele é pior que todos. Ele finalmente os caçadores. Oh, meu Deus. Finais da temporada. Ele então faz um longo monólogo, que é uma das melhores cenas da série. Essa é uma cena icônica nos gibis. E muitas pessoas... Eu lembro de gostar dessa cena, assim, da introdução dele, mas depois eu cansei tanto que eu peguei abuso. Tanto leitores quanto espectadores já sabiam o que aconteceria quando essa cena chegasse. Sim, eu sabia. A morte do Glenn. Eu sabia da morte do Glenn. Esse spoiler era conhecido por muitos, ainda mais porque o Glenn meio que tinha morrido no começo da temporada e as pessoas começaram a comparar a morte dele com a morte original. Mas justamente pela morte dele ter sido falsa, que os fãs acharam que outra pessoa seria morta. Já que parecia ter mais momentos importantes reservados pro Glenn na história. Não fazia sentido fingir uma morte só pra matar de verdade alguns episódios depois. O que eu quero dizer é que todo mundo tava esperando por isso. Até quem já sabia o que acontecia. Eu mesmo tinha lido todos os gibis até aquele momento e tava muito ansioso. Porque tudo indicava que iam matar o... Essa cena a gente assistiu eu, meus pais, o Guache tava lá em casa. Era no apartamento antigo dos meus pais. Tava... Quem é que tava mais? Tinha muita gente. Foi em 2016, chat? 15? Eu não lembro quando é que foi exatamente. Mas tinha tipo umas 10, 11 pessoas na sala. O Ted eu acho que não veio. A Gabi também não. Era a galera que gostava de The Walking Dead mesmo. Porque eu tinha convidado... Foi 2016? Então, tinha convidado todo mundo pra assistir... Eu tinha convidado todo mundo no meu aniversário. Todo mundo foi pra sala, no domingo que passava, se eu não me engano. Aí a gente assistiu e eu lembro de ficar ruim. Ruim. Todo mundo ficou ruim. O Celo, meu amigo, tava lá, a gente era viciado em The Walking Dead. Ruim. A gente ficou mal, tá ligado? Com essa cena. E aí acabou e todo mundo, tipo, meio que ficou de luto assim, cara. Foi meio muito bad vibes. E depois eu simplesmente não tive mais interesse de assistir The Walking Dead. Foi aqui que eu fui parando. Depois eu assisti meio que aleatório. Eu não acompanhei mais, tá ligado? Foi uma cena muito chocante, muito ruim e tal, mas foi tanto que fez eu perder o interesse na série. Domingo 3 de abril de 2016, então, olha. Então, viu? Sua mãe também desistiu depois dessa época? Eu acho que sim, tá? Minha mãe era viciadaça em The Walking Dead. Tinha muito meme no meu canal, inclusive, antigamente. Outra pessoa. E os crápulas dos produtores ainda ficaram hypando o episódio, garantindo que um personagem importante ia morrer
e que as pessoas ficariam chocadas. E depois de toda a tensão criada na temporada, ter que ver um discurso de 10 minutos com o desgraçado balançando um taco de beisebol, como se fosse atacar alguém do nada a qualquer momento, era teste pra cardíaco. E quando finalmente atacou, foi isso que aconteceu. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Foi só no outro. Tinha esquecido. As pessoas tiveram que esperar 1 ano pra saber Foi tudo isso. quem morreu. E cara, dessa vez não era só expectativa frustrada, dessa vez era traição pura. Tinha uma promessa. Não lembrava disso. Uma promessa que não foi cumprida. Eu lembro que assisti na estreia e nunca vi o Facebook tão revoltado igual esse dia. E com razão. A galera ficou puta mesmo. Na época foi o último Eu lembrei disso agora. Pra mim tinha sido tudo junto. episódio que eu assisti. Não só por raiva disso, mas porque já tava saturado pra mim. Então, o episódio que o Glenn morre é o início da temporada, não é? Cara, eu parei de assistir no início de uma temporada, velho. Eu parei até com o gibi. Esse não foi o momento que a maioria desistiu do programa. Isso aconteceria depois. Mas foi o momento em que muita gente perdeu a confiança. E começou a perceber que era só questão de tempo até dar merda. Acho que a gente assistiu só por curiosidade, então. Uma ressalva importante. Algumas das reclamações que eu vou citar a partir de agora, eu não vivi na época. Então eu vou mesclar um pouco da minha interpretação pessoal, porque eu assisti a série algumas semanas atrás pra poder fazer esse vídeo. Eu tenho o Facebook desativado. Eu vou ver se eu tenho... eu vou ver se eu tenho algum post pistolando sobre The Walking Dead. Com algumas opiniões que eu encontrei na internet. A 7ª temporada começa com um episódio que, eu preciso dizer, é muito bom. A gente vê a resolução do mistério, ele matou o Glenn e o Abraham, e o restante serve como uma bela maneira de tornar o Negan no personagem mais assustador da série. Ainda bem que eu não assisti na época, porque eu ia continuar vendo por mais alguns anos. E ia me arrepender muito, porque esse episódio iludiu mais que Mulher Cacheada. Ele foi tão bom que deixou o público confiante de que a série voltaria aos seus dias de glória. O que infelizmente não aconteceu. A 7ª e a 8ª temporada são uma das coisas mais tenebrosas de chatas que eu já assisti na minha vida. 2 temporadas assassinadas pelas narrativas alternadas e história diluída para preencher 32 episódios. São arrastadas, são lentas, são burras. Assistir isso virou uma tarefa pra mim. E eu tenho... Não tem aqueles que usam a pele dos outros por cima também? Tenho certeza que foi assim com muitas pessoas. Porque o programa caiu de 21 milhões de espectadores na estreia da 7ª temporada pra 6 milhões. Ah, calma aí. Foi da estreia da temporada que decaiu? Não foi do início na estreia da 9ª. Da série. Esse foi o efeito da 7ª e 8ª temporada. Sussurradores, exato. Quem continuou assistindo provavelmente só o fizeram porque já tinham investido muito tempo pra desistir. Exato, foi o que eu pensei. Casamento abusivo. A gota d'água pra maioria das pessoas foi na metade da 8ª temporada, quando numa tentativa desesperada de conseguir alguma comoção do público, decidiram matar o Carl. Totalmente do nada. O personagem nem morre no gibi, ele é um dos poucos que fica vivo até o final. E além de ser uma decisão burra, ela é mal executada. Esse é o Carl. Foi muito nada a ver a morte dele, cara. Grimes que a gente tá falando, e você quer... Eu lembro que quando eu assisti esse episódio eu pensei assim, é um sonho, é uma paródia, porque isso aqui não pode ser canônico. Dizer que ele morre com uma mordida de zumbi. Quando ele era criança, ele escapava de coisas muito piores, e agora que ele é adulto, ele perdeu 80 pontos de QI e não consegue nem ganhar de um zumbi na força. É uma morte burra e sem significado. Ele literalmente morre pra nada. Foi um insulto pro personagem e pros seus fãs. Não tem outra explicação a não ser que tentaram fazer isso pra chocar e recuperar os espectadores perdidos. A história da série não se constrói pra isso acontecer, não tem nada que nem remotamente... Não é sobre chocar, né? É sobre o roteiro ser bom, sobre ser legal, sobre fazer sentido. Justifique isso ter acontecido. E o ator do Carl nem queria sair da série. A produção disse pra ele... Eu lembro desse guri comentando no subreddit do PewDiePie uma vez, quando estavam falando de alguma coisa de The Walking Dead. E aí num vídeo que o PewDiePie fez, aparentemente as pessoas não acreditavam que era ele.
comentando, e ele falou, não, mas sou eu mesmo. E ninguém acreditava, até ele gravar um vídeo e dizer, gente, sou eu. E eu concordo com você. Cara, foi muito bom isso. Ele, antes de renovar o contrato, que planejavam tê-lo na história por muito tempo, só pra... Eu não lembro dos detalhes, tá? Mas era alguma coisa assim. Ah, eu não li os gibis não, tá. Demitir ele um dia antes do seu aniversário. Isso causou uma polêmica grande, porque ele se planejou financeiramente contando que ficaria na série por muito tempo, chegando até a comprar uma casa perto do estúdio. Muita sacanagem. Mano, um dia antes do aniversário. Parabéns! Parabéns! Feliz aniversário! A temporada marcou o fim da linha pro Scott Gimple, que a essa altura era considerado pelos fãs como sinônimo do fracasso da série, e frequentemente pediam sua demissão. Petição para Scott Gimple ser retirado dos conteúdos e produções. Ai, lá vem os abaixo-assinaders. Embora não tenha sido exatamente demitido, ele deixou a série para produzir outras coisas relacionadas à franquia. Ai, sim, Jesus. Franquia. Eu ainda vou chegar lá. A nona temporada trouxe Angela Kang, uma das roteiristas mais antigas do programa, uma nova showrunner. E é triste o que aconteceu porque ela conseguiu melhorar a série. Só que não tinha ninguém pra assistir mais. Assim, não era o mesmo nível que a... Tadinha, velho. Mas até que era bom. Mas já tinham se passado os 9 anos e alguns anos foram só enrolação e decisões ruins. Todo mundo perdeu o interesse. Pra piorar, o ator do Rick ainda pediu pra sair da série. O seriado estava sem o seu protagonista e sem aquele que seria o seu substituto, o Carl. Eu não entendo, eu sei que ele saiu pra fazer um filme, velho. Agora tinham que se virar sem eles. Ele saiu num helicóptero. E o pior é que se viraram, cara. A Angela conduziu muito bem a série. Mas nada que ela fizesse podia recuperar algo do seu saturamento. Tanto da série, quanto do tema zumbi. E já era algo morto. Eu juro que não foi um trocadilho. E gradualmente a audiência foi caindo de 6 milhões para 2 milhões de espectadores. E de novo, uma pena. Porque a Angela fez... Peraí, o Rick aparece depois? O Rick volta? Não, né? Ou ele volta pra terminar a série? Pera, ele volta? Ele volta sim ou não? A Gil falou sim, o Biel falou não. Vê o vídeo. Ok. 3 temporadas boas. Com exceção de 3 problemas. Um pra cada temporada. Ok. O da 10ª é o menos grave. E são os episódios feitos durante a Covid. Eles são... Esses são os que eu falei pra vocês. Esses episódios extras aí. O da Carol é o pior que tem. O do Negan é o melhor que tem. Ruinzinhos. E ainda por cima tem 2 lá que são os piores episódios da série. Mas eu perdoo porque o último episódio desses da Covid é sobre o Negan. E é um dos melhores episódios da série. Da série. É um dos melhores episódios da série. Eu senti que eu não tava assistindo mais The Walking Dead quando eu vi esse episódio. Eu assim, cara, eu não tô assistindo a mesma coisa. Aconteceu alguma coisa aqui. Outros 2 problemas já são maiores. Elite real, Gil. A culpa é inteiramente dela. A AMC. A série dava muito dinheiro pra acabar. Então a solução foi imitar a Marvel e fazer uma franquia de universo estendido. Já Tales of the Walking Dead? Tentaram isso antes com Fear the Walking Dead e World Beyond. World Beyond eu não conheço, mas Fear the Walking Dead foi bem ruinzinho, pelo que eu me lembro. Esse último, se você não conhece, é um drama adolescente sobre o apocalipse zumbi. Credo. Deus me livre. A diferença é que a AMC passou a planejar spin-offs com os personagens principais do programa, e isso causou os outros 2 problemas no período Angela Kang. O primeiro sendo na 9ª temporada, no emocionante episódio de despedida do Rick. Ele se faz de isca para levar uma horda para longe de Alexandria, mas no caminho é gravemente ferido e começa a ter alucinações com várias pessoas do seu passado. E no final se sacrifica numa ponte para proteger os outros sobreviventes. Uma morte digna de um herói morrendo pra proteger quem ele ama e um lindo episódio de despedida. E tudo isso que o verdadeiro Joey Joke eu falei é estragado no final do episódio, que mostra que mais uma vez fizeram uma morte falsa. Ele está dentro de um helicóptero e sendo levado pra bem longe, onde vai participar de um spin-off com a Michonne. E o último problema é longe, onde vai participar de um... Se foi o ChatGPT que fez, hein? Aliás, eu julgo dizer que o ChatGPT talvez faça algo melhor. Um dos piores posters que eu já vi. Ah, não, tá aqui, ó. Poster by Akitefu e Johnny Salive. Johnny 5 Salive.
spin-off com a Michonne. E o último problema é o último episódio da série, que por incrível que pareça, após 12 anos, não é um final. Ele age apenas como um fim de temporada comum, em que os mocinhos enfrentam o vilão da vez, enquanto vários zumbis tentam destruir o seu abrigo. Igual. Nenhum personagem tem seu ciclo concluído, suas histórias não... Porque cada um vai ter o seu spin-off, é isso? Não é possível. Tem nenhum encerramento e nada de significativo acontece pra justificar que esse é o fim da série. E esse sentimento de inconclusão é explicado em seus últimos minutos, quando o Rick aparece de novo pela primeira vez em 4 anos, fazendo um discurso que basicamente é um trailer, quase uma propaganda pros novos spin-offs. Esse final não satisfez ninguém que assistiu a série por todo esse tempo, porque nem é um final. Só ficou feliz quem tava torcendo muito pra acabar logo, pra poder sair dessa tortura e voltar a postar vídeo. Sou eu. Eu tô falando de mim. E pra encerrar, eu, como fã do gibi, não posso deixar de comparar o quão irônico foi o final da série em relação ao final original. Ambos foram criticados, mas o do gibi foi pelo motivo oposto. Ele começou em 2003. O gibi foi o motivo oposto? Peraí. Foi criticado por ter um final? É isso? E se encerrou em 2019, mas as pessoas sentiram que, e eu não tô zoando, acabou muito cedo. O último volume foi o 193 e se passa 25 anos após o 192. Caralho. Mostra um Carl adulto com a sua família. Por incrível que pareça, o gibi ainda tinha muita história pra contar. A maioria sobre o Carl, que nesse momento estava se tornando lentamente o protagonista. Os fãs acreditavam que a história podia durar mais 10 anos. O que aconteceu, aparentemente, foi que o Robert Kirkman literalmente se cansou de escrever The Walking Dead e resolveu encerrar a história prematuramente. E digo isso no sentido literal da palavra, porque pegou todo mundo de surpresa. Ele não deu nenhum aviso, só terminou com o gibi do nada. Eu mencionei isso pra destacar o quão prejudicial foi matar o Carl, que era o futuro nítido do programa. E pra mostrar a diferença que... Assim, presunção minha, completamente, mas deve ter um pingo de burnout ali, cara. The Walking Dead tá ruim há muito tempo, velho. Há muito tempo. Dos 12 anos, 3 foram ok, porque no meio de um monte de episódio, no meio de alguns episódios bons, tinha muito episódio ruim. O cara cansou, tá ligado? O público trata The Walking Dead quando é bem escrito e tem um bom ritmo. A resposta pra onde deu errado pode ser em vários momentos. A morte do Carl, a aparição do Negan, a falsa morte do Glenn, a invenção das histórias alternadas e até o momento em que eles assinaram um contrato com a AMC. Então, se algum dia alguém te perguntar o que deu errado com The Walking Dead, responda: é complicado. O canal Mateus 505 é uma produção... Já dizia Avril Lavigne. Independente e conta com uma campanha no site do Apoia-se para sobreviver. Se quiser me ajudar a fazer mais vídeos ainda aparecendo os créditos deles, o link para a campanha está na descrição e no comentário fixado. Queria agradecer em especial aos apoiadores Renato C. Francisco, Figuri, Vigorio Bravo, link do vídeo está no chat. Slice DK, Thiago Blad, Ismael Edésio e Guizão Tubarão. Muito bom, muito bom. Eu geralmente não assisto ou consumo as coisas pensando no que eu não gosto nela. Ou o que eu... Até o que eu gosto. Eu vejo o negócio... Cara, gostei. Não sei o porquê. Não tô analisando, mas eu gostei. Só que The Walking Dead eu comecei a assistir e eu comecei assim... Cara, que saco. Tá chato. Que isso. Não sei o quê. E depois eu fui entendendo quais eram os problemas, tá ligado? Eu não tô mais me divertindo assistindo. O que tá acontecendo? E aí a gente começa a notar as coisas. Mas enfim, é complicado, é a resposta universal pra tudo? É. E nesse caso, sei lá, cara, eu não sei, são poucas as séries que sabem a hora de acabar. Eu acho que o melhor exemplo disso é Friends. Friends soube exatamente, perfeitamente a hora de acabar. E acabou no ápice. Tá ligado? Poderia continuar com um orçamento, com... Cara, os atores ganhavam $1 milhão por episódio na época, mano. Achei Modern Family com um bom final. Eu nem sabia que Modern Family tinha acabado. Melhor final de The Good Place. O problema de The Good Place é que teve muito filler no meio, que foi chato também, na minha opinião. Muito roteiro meio ruinzinho. Agora, o final é digno de botar num museu aquele negócio. Modern Family foi perfeito também? Então. Eu acho que são poucas as séries que sabem, assim, o momento de acabar e sabem acabar bem. Porque...
não se vendem tanto, eu acho, também. Já faz muito dinheiro e às vezes é legal terminar no... É melhor terminar no ápice, eu acho. Mas aí, vou julgar uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem um emprego garantido, que entra muito dinheiro, que eles estão só ali trabalhando de boa, o serviço é mais ou menos, é ruim, ou é entre ruim e mais ou menos, é entre ok e medíocre, não vou julgar, a pessoa vai continuar mesmo. É melhor que ela continue. Eu, se tivesse na posição com um negócio garantido, provavelmente continuaria também. Imagina se eu fosse um dos atores da série. Cara, é difícil. É difícil conseguir um trabalho que te sustente por muito tempo. Estabilidade na vida hoje é uma coisa difícil de conseguir. Então, qualquer chance a galera pega, sabe? Mas isso não exclui a gente de consumidor de olhar pra série e ver, olha, que bosta. É isso.